18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h01 em Manaus, começando pra você mais uma edição do 18 horas, eu e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Tamo junto. Muito obrigada pela sua companhia, você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos todos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. É claro que nós contamos sempre com a sua participação, hein? Anote aí o nosso WhatsApp, participe conosco, é o 994887592. Carlão, e a gente já começa com boa noite, Boa, tá? Da Assessoria de Comunicação do Exército, a Isabelle Valoar. Legal, que escuta Isabelle. sempre o 18 horas, acompanha sempre aqui as reportagens e é a nossa fã, viu? Bacana. Boa Isabelle noite. Valoar. Exatamente, Legal. valeu. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto pra gente. Anote aí, 994887592. Agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Desembargador suspende decisão que impede obra na BR-319. Começam as alianças para o segundo turno das eleições para a Prefeitura de Manaus. E já tem debate marcado entre os dois candidatos, Davi Almeida e Alberto Neto. E as atualizações sobre a tragédia do desabamento no porto de Manacapuru. Legal, 6h03, esses e outros assuntos, os destaques desta terça-feira, 8 de outubro de 2024. Você confere a partir de agora aqui no melhor Mix do Brasil, em mais uma edição do 18 horas para você. 18 horas. Nós vamos começar o 18 horas de hoje com atualizações da tragédia do deslizamento de um porto da Terra Preta lá em Manacapuru. Uma operação especial faz busca por 4 pessoas desaparecidas. O deslizamento aconteceu durante o embarque de mercadorias. Pegou todos de surpresa e causou grande pânico entre os trabalhadores e também entre os moradores da região. Karime. Carlão, e a tragédia só não foi maior porque era dia de ponto facultativo. E o deslizamento aconteceu numa área que já vinha sofrendo com as condições precárias por falta de manutenção e tudo agravado, é claro, pela seca severa, mas ainda não há informação oficial sobre a causa desse desabamento. A situação no porto é crítica e o trabalho de resgate pelos desaparecidos continua sendo uma corrida, inclusive contra o tempo. E o clima, é claro, é de tristeza e comoção entre as famílias das vítimas. Olha, as equipes de busca contam com o apoio de mergulhadores especializados devido à complexidade do resgate. O deslizamento fez com que parte do porto e das mercadorias desmoronassem diretamente no rio, o que dificulta ainda mais a operação de salvamento. Carlão, e além dessa situação das buscas, há também o risco de novos deslizamentos na área, o que preocupa os moradores e, claro, os trabalhadores que dependem desse porto para o sustento. A falta de infraestrutura adequada em regiões como a cidade de Manacapuru só piora o cenário e coloca ainda mais vidas em risco. E esse triste episódio também levanta questões sobre a falta de manutenção e também investimentos em áreas críticas para a economia do interior do Amazonas. A seca, que já afeta severamente os rios, combinada com o descaso estrutural, coloca em risco não apenas o comércio, mas a vida de quem trabalha nessas áreas todos os dias. Acho que trabalha e mora por ali, né, Carlão? Foi uma tragédia mesmo e a repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse assunto e fala com a gente ao vivo agora aqui no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, quais são as atualizações desse caso? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Desde o início, né, desde que foi divulgadas as primeiras imagens, as primeiras informações sobre essa tragédia no início da tarde dessa segunda-feira, muitas informações, né, gerou-se um pânico. Eu tenho certeza que você também recebeu uma mensagem dizendo que tinham muitas pessoas, centenas de pessoas mortas, de desaparecidos, mas aí logo em seguida as nossas autoridades vieram. A gente mesmo aqui do 18 horas, colocamos no ar a fala do secretário de Segurança Pública do Estado, acalmando a população, pedindo para que as pessoas não propagassem essas fake news que davam conta de mais de 200 pessoas soterradas, mortas, desaparecidas, enfim. É importante que a gente tenha muita calma nessa hora, até para passar e responsabilidade, até para repassar essas informações. Então, oficialmente, nós falamos aqui ontem no 18 horas que não tínhamos esses
esses números oficiais, que não tínhamos, que nenhuma autoridade havia divulgado números. E no fim da edição de segunda-feira, nós colocamos o secretário justamente falando da menina que tinha desaparecido e que as pessoas não propagassem, que tinham poucas pessoas na área, porque era dia de ponto facultativo. Exatamente, Karime. E aí o que acontece, né? De lá para cá, uma força-tarefa foi montada para então fazer o trabalho de assistência às vítimas e buscas por 2 pessoas que desapareceram em meio a esse deslizamento de terra no porto de Manacapuru. Esse acidente que aconteceu no início da tarde dessa segunda-feira e de imediato, né, de forma imediata, foram iniciados ali os trabalhos de análise da estrutura colapsada, né? Porque a gente sabe, ali o que aconteceu na região de Manacapuru é uma região banhada pelo Rio Solimões e que, infelizmente, todos os anos, vários municípios que são banhados pelo Solimões sofrem com o fenômeno das terras caídas. E é exatamente nesse período de estiagem, de seca, que, infelizmente, a natureza acaba dando esse tipo de resposta. E aí, além das buscas, na superfície, como você bem disse, né, Karime, mergulhadores do Corpo de Bombeiros, mergulhadores da Marinha, foram enviados para o município na região metropolitana aqui de Manaus. Além dos 2 desaparecidos, 10 pessoas tiveram ferimentos leves, né, e 8 delas receberam alta. E 2 dessas pessoas seguem hospitalizadas, internadas no Hospital Regional Lázaro Reis, lá do município de Manacapuru. Nessa ação conjunta, participam, né, vários servidores da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Saúde, Assistência Social, Segurança Pública, todas as polícias. Claro, realmente é uma força-tarefa. E aí a gente conversou, desde ontem para cá, as nossas autoridades têm feito várias coletivas para tentar esclarecer todo o trabalho que vem sendo feito por lá, né? Porque virou manchete nacional e aí, por isso, eles vêm divulgando os dados oficiais. A gente conversou com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Alexandre de Freitas, e aí ele pontuou as buscas que foram retomadas hoje, após ser realizada aí uma pausa no período noturno ontem, por conta da pouca visibilidade no local. Vamos conferir aí o que disse o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Nós estivemos no dia de ontem com equipes da capital e daqui do município de Manacapuru, atuando com as buscas de superfície e também atuando com mergulhadores. De forma que a gente hoje continua esse trabalho e continuaremos até encontrarmos ou se encontrarmos as pessoas que estão desaparecidas. 18 horas. Carlão, ainda falando, né, sobre essa situação de desaparecidos, a gente também conversou com o delegado titular lá da delegacia do município de Manacapuru, Mauro Soares, que ele destacou os registros feitos na unidade policial e as investigações em torno desse caso. Vamos conferir. Até o momento a gente recebeu 2 notificações de desaparecimento de um homem do sexo masculino de aproximadamente 36 anos e uma menor do sexo feminino de 6 anos de idade. 18 horas. A gente também, né, Karime, a gente ouviu aí a Rita Almeida, ela que é secretária adjunta de saúde aqui do nosso estado, e ela falou sobre os atendimentos, né, sobre o serviço socorro às vítimas. O socorro às vítimas que aconteceu lá no hospital do município. Vamos conferir. A unidade hospitalar de Manacapuru recebeu na data de ontem, dia do sinistro, 9 pacientes. E hoje, pela manhã, a unidade foi procurada por um senhor de 64 anos que também estava no acidente, mas apenas com escoriações, somente para consulta realmente e curativos nas escoriações, já foi liberado. Então, em resumo, a unidade recebeu 10 pacientes e somente 2 permanecem internados neste momento. 18 horas. Karine, ouvintes, né? A gente ouviu aí por fim a fala da Rita Almeida, ela que era secretária adjunta de saúde aqui do nosso estado. E aí, né, a perícia para investigar o deslizamento de terra neste porto lá da Terra Preta não tem previsão para começar ainda, tá? Isso porque, segundo a Polícia Civil, uma equipe de peritos da Polícia Civil já está na localidade, mas existe o risco de novos desabamentos. Sim, já que apresentam, né, várias frestas, né, várias rachaduras
pessoas que indicam que parte daquele local vai continuar desabando, vai continuar desmoronando. E aí, por isso, as autoridades decidiram suspender aí o início dos trabalhos. Inclusive, Karime, eu tive por lá na manhã de hoje e a gente conseguiu, né, visualizar e por várias vezes aquele barulho, quando a gente observava, era a terra caindo. Então, todo cuidado realmente ali naquela região é muito pouco, né? E até o momento não é possível confirmar se o desabamento do porto foi, né, causado pelo fenômeno de terras caídas, segundo, né, o Ministério Público, que acontece todos os anos, porque a Defesa Civil diz que eles nunca foram notificados, mas o Serviço Geológico do Brasil, o CPRM, disse que a Defesa Civil do município de Manacapuru sabia que toda aquela área poderia correr o risco de desabar. Aí agora a gente já vai investigar a responsabilidade de quem que deixou tudo funcionar mesmo com esse laudo do Serviço Geológico do Brasil. Exatamente. Ou seja, é preciso que abra sim uma investigação. O Ministério Público também já entrou, né, no meio de todo esse imbróglio aí, e aí o Ministério Público abriu um procedimento necessário para investigar aí as causas desse acidente. E os responsáveis. E por que a Defesa Civil do município de Manacapuru não tomou nenhuma decisão? Não interditou, não tirou as famílias de lá, todo o movimento do porto, e responsabilidade, sem dúvida. Exatamente. Karime, por fim, só para eu encerrar aqui, né, não tivemos, né, o número exagerado de pessoas desaparecidas, feridas, graças a Deus, as pessoas estão bem, mas muita gente acabou perdendo o pouco que tinha. Então, muitas dessas pessoas, muitas famílias, são centenas de famílias que estão precisando de roupas, toalhas de banho, cobertores, sabonetes, né, itens de higiene pessoal. Básico. E aí, quem está nos ouvindo agora e puder e quiser ajudar, é só mandar uma mensagem no WhatsApp para o número 981494273. Posso repetir? Deve. 981494273. É o número da assistente social da Secretaria, né, de Assistência Social lá do município de Manacapuru, que está coordenando aí essas ações para recebimento de doações para essas pessoas. Ótimo. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Valeu, Nathalie, 6h13, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, atenção, Amazonas, uma nova decisão importante sobre a BR-319. O desembargador suspendeu a liminar que travava as obras e agora a licença prévia volta a ter efeito. Isso significa que o projeto de recuperação da rodovia, tão aguardado por quem depende dessa rota vital, que somos todos nós, pode finalmente avançar. É aquela história, será que a gente acredita? Dessa vez vai, hein, Carlão? Essa rodovia, né, gente, é essencial aqui para a região, é a única saída por terra aqui do estado do Amazonas, é a única estrada que liga o Amazonas ao restante do país. E a retomada das obras traz, lógico, esperança para a gente, para todo o estado, como você falou, Carlão, e também para milhares de famílias que aguardam por melhores condições de tráfego e desenvolvimento. Vamos saber os detalhes dessa decisão e os próximos passos da obra com o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo aqui com a gente agora. Boa noite, André. Então, essa decisão permite as obras exatamente no chamado trecho do meio, que é o trecho delicado e complicado, mais complicado, digamos, da BR, não é isso? Isso, Karime, Carlão, boa noite para vocês, você que nos acompanha nesse momento, muito boa noite também. Isso, essa decisão aí do desembargador federal Flávio Jardim, do Tribunal Regional Federal, ele autorizou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, a prosseguir com o processo de licenciamento. Com essa decisão, o DENIT pode avançar para as próximas etapas, em que estão incluídas a finalização de projetos de engenharia, a elaboração do plano básico ambiental, a conclusão de inventário florestal e a licença de instalação, que vão autorizar as máquinas a operarem aí na rodovia, né? Essa autorização do IBAMA, que é só o começo de um longo processo para fazer a rodovia, vale para o trecho entre o quilômetro 250,7 e o quilômetro 656,4. Esse aí é o conhecido trecho do meio, né? Esse segmento, ele representa então a maior parte da rodovia que não tem ali asfalto, né? Que inclusive no período do inverno, os ônibus, as carretas que transportam passageiros de cargas aqui para a capital amazonense sofrem com lama, sofrem também ali com vários buracos.
fica tudo parado, né? Fica um lamaçal todo, fica assim, e um grande perigo, um grande risco. Acidentes acontecem exatamente nesse trecho do meio. Na verdade, é duas situações, tanto quando chove, quando não chove. Pronto. Quando chove, aquele lamaçal todo, e aí quando não chove, né, que tem aí esse período que a gente está vivendo de estiagem, aí nesse período da seca, a poeira acaba dificultando aí o tráfego dos veículos, exatamente, né? Inclusive, a gente tem a fala aqui do representante do movimento Amigos da BR-319, é o André Marcílio. Ele fala agora, depois dessa decisão do desembargador, sobre a importância aí da BR-319 também para a capital amazonense. Vamos acompanhar. A decisão do desembargador Flávio Jardim mostra para todos aqueles que acreditam que a BR-319 não existe viabilidade econômica e social, que ela sim tem essa importância e essa viabilidade. Nós estamos vivendo uma das piores secas da história do Amazonas. Por ela que está chegando alimentos perecíveis, é por ela que está vindo, né, abastecer supermercados, frigoríficos, açougues, pela BR-319 que mais uma vez está salvando vidas na nossa capital. 18 horas. Tá aí, a gente conferiu a fala do André Marcílio, ele que é representante do movimento Amigos da BR-319. Ele também comenta ele fala aí que os políticos aqui do estado, eles precisam então cobrar o governo federal, né, para que comece logo essas obras, para que essas obras possam ser feitas. Vamos acompanhar. A 319 agora ela é uma necessidade para ontem. Os nossos rios secaram, as nossas estradas que são os nossos rios secaram, e a gente só tem a BR-319 para resolver o nosso problema. Então eu espero muito que o presidente da República reflita em relação a isso, porque agora o processo está na mesa da ministra do Meio Ambiente para ela liberar o projeto básico ambiental que já foi apresentado pelo DENIT e agora emitir a licença de instalação e depois a licença de obras. Então agora é uma fase de a nossa bancada de políticos pressionar o governo federal, o presidente da República, para que ele acelere esse processo, que agora tudo depende do presidente resolver isso. Aqui desse lado, nós do movimento social vamos continuar pressionando e mostrando para vocês terem uma ideia. Nesse exato momento na BR-319 tem 10 quilômetros de engarrafamento de carreta e caminhão. 18 horas. Tá aí, Karine, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do André Marcílio, né, ele representante do movimento Amigos da BR-319, sobre o que ele falou aí dessa fila de caminhões. Acontece que uma nova fila de caminhões está se formando na BR-319, no trecho do Porto Gutierrez, ali no município de Careiro da Várzea, próximo de Manaus. O que acontece? Os moradores da área, eles relatam ali a preocupação com o peso dos caminhões que estão sobre a ponte do quilômetro 12, aí nesta terça-feira. A fila de caminhões no local já tem aí 3 quilômetros de extensão, Karine. Nossa, é muito complicada essa rodovia. É difícil. André Meirelles, obrigada pelas informações. Gente, é tão simples, é uma rodovia que já existe, é só você revitalizar, melhorar, né? Manter aí, fazer a manutenção da rodovia. Tecnicamente é muito simples. Exato, Carlão, falta vontade política, porque dinheiro não é possível, gente. Ó, o que acontece é que pelo menos agora, com essa decisão, a suspensão da liminar que travava as obras aí na BR-319 já é uma vitória significativa pra gente aqui do estado do Amazonas, especialmente em tempos de crise provocada pela seca severa. Estamos mais do que nunca isolados aqui na região norte. A rodovia é uma alternativa vital para o transporte fluvial, ao invés dos rios que não temos mais, a gente tem que ter a alternativa da rodovia, que se encontra cada vez mais, né, comprometido com os rios, nos rios mais baixos. A gente não tem rio, então a gente tem que ter uma
saída para o restante do Brasil, que aí é a BR-319. Olha, minha BR, né? E sem a BR-319, nós ficamos dependentes de uma navegação precária, digamos assim, o que prejudica o transporte de mercadorias. Essa decisão é um marco contra o lobby de ambientalistas que se opõem ao desenvolvimento do estado e preferem manter aí o Amazonas isolado, Karime. Agora... É isso, não quer o progresso da região. Existe como você resolver essa equação de progresso e sustentabilidade. Sim, claro. Essa BR existe desde 1970. Ela existe, as pessoas trafegam funcionou por muito tempo. E funcionou muito bem, mas continua funcionando, só que agora coloca em risco não só o meio ambiente ali no entorno. Funcionou bem, né, no caso. Pois é, mas agora, do jeito que está, sem uma manutenção eficiente, coloca em risco não só o meio ambiente que está inserida ali, a BR-319, mas também as pessoas que passam por lá e que vivem por lá. Ela é uma estrada, é uma chave, é uma estrada-chave, é dela que depende agora o progresso aqui, porque senão a gente está, obviamente, isolado aqui na região norte. Essa recuperação vai finalmente conectar o estado ao restante do Brasil por via terrestre, como a gente sempre fala aqui, facilitando o escoamento de produtos, reduzindo o custo do transporte, impulsionando o desenvolvimento econômico. Gente, é progresso da região norte, parece que ninguém quer ouvir isso. E sem dúvida nenhuma, essa é uma decisão que representa o avanço necessário, sim, para o nosso progresso e também para melhorar a vida de quem vive aqui. Realmente, nós precisamos dessa estrada porque ela é a única que liga aí, né, Karime? Pois é. Nós ao resto do Brasil e ao resto do mundo. Uma conquista, né, que a gente tem, que a gente merece, né? Bom, é uma questão logística, uma questão prática, uma questão necessária de sustentabilidade econômica e social, ao contrário do que muitos ambientalistas falam. De novo, essa estrada existe desde 1970. 6h22, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos, Karime. Bora falar dos bastidores da política local, que afinal de contas estamos aí há alguns dias, dia 27 já é o segundo turno, e o assunto é a eleição, lógico. Sim. Vamos conversar com Cíntia Blink. É o grande assunto do momento. Exatamente, afinal de contas agora vão começar a fazer aí as alianças, os acordos, quem vai pro lado de quem. Cíntia Blink está com todas essas informações pra gente. Boa noite, Blink. Hoje teve coletiva do capitão Alberto Neto falando justamente sobre essas possíveis alianças, quem tá do lado dele, quem não tá, enfim, você esteve na coletiva, traz pra gente as atualizações. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Estive lá e consegui sair, apesar do estacionamento super cheio. Pois é, você falou, né? Talvez a gente até entrasse por telefone. Exatamente, tava com medo, mas deu tudo certo no fim. Porque tinha muita gente, mas organizaram de tal forma que deu para sair. O que acontece? A gente estava sabendo já que a pauta da coletiva era falar sobre as alianças, quem que vai caminhar com o Alberto Neto. E aí a grande expectativa é Amon Mandel, né? Que foi o terceiro lugar, então é o candidato mais cobiçado da vez. Não foi agora que Amon chegou anunciando que estará com o Alberto Neto, mas tivemos ali o Wilker Barreto. O Wilker Barreto, que quando foi votar, quando foi à urna, ele falou que por ele é todos menos Davi. Então não é uma grande surpresa, né, a gente ter ali o Wilker Barreto ao lado de Alberto Neto. Agora, o que a gente pode trazer de informação importante, além dessa união de Alberto Neto com o Wilker Barreto, é Alberto Neto deixou bastante claro que ele não caminhará com o Wilson Lima. Isso foi fala dele. Essa foi uma dúvida aí, né? Nesse Exato. Então ele deixou claro todo essa. Mundo ficou pensando isso. Né? É verdade. Isso tá definido. A presença do Wilker Barreto, ela consolida isso, porque o Wilker Barreto é o único deputado que faz oposição ao governador Wilson Lima. Inclusive, o Wilker Barreto tem muitas falas que a gente usa aqui. Sim. Quando vai falar sobre denúncia de saúde, principalmente. Sempre ele. É o único que faz oposição. Educação e saúde, principalmente. Ele é o único. Ele realmente é muito atuante. Atualmente, da eleição pra cá, dos ânimos acirrados pra cá, Daniel Almeida, que é irmão de Davi Almeida, atual prefeito, começou a fazer uma certa oposição, mas não dá pra comparar com o Wilker, porque desde sempre, desde a legislatura anterior, ele já fazia oposição ao Wilson Lima. Antes era ele com Dermilson Chagas.
Sim. Só que Dermilson Chagas não foi reeleito. Então ficou o Wilker Barreto naquela carreira solo mesmo. É verdade. E então, uma condição que o Wilker falou para Alberto Neto foi: olha, eu venho desde que você não marche junto com o Wilson Lima, porque não faz sentido para mim eu estar no grupo que ele está. E aí Alberto Neto declarou que, olha só, somos nós aqui, não quero participação do governador Wilson Lima, não quero nenhuma máquina, o único... não é exatamente um poder, mas o único apoiador que declaradamente Alberto Neto tem é Bolsonaro. Isso aí também ele fala desde sempre, né? Que é quem tá com ele. Agora, eu perguntei, lógico, era a pergunta da vez, né? E a Mamandel? O senhor tem conversado com a Mamandel? E aí ele falou o seguinte: nós estamos conversando, a negociação está acontecendo de maneira muito positiva e a próxima coletiva, quando eu marcar, vocês já vão desconfiar o que é. Então, assim... Tá bem. As tratativas estão seguindo, né? Que o Amon vai apoiar ele? As tratativas estão adiantadas. Não está definido, mas a maneira como Alberto Neto trouxe... Só falta uma data. Amon sumiu, viu? Amon deu uma... Agora, eu tinha visto, não sei se procede nas redes sociais, o Coronel Menezes. Sim, Coronel o apoio Menezes, também do Alberto Neto. Que é foi candidato a vice do Cidade. E teve muitos problemas entre Menezes e Alberto Neto. Foi assim que Menezes saiu do PL e foi parar lá no grupo do governador, né? Perguntaram dele: é bem-vinda esse apoio de Coronel Menezes? E ele falou: todo apoio é bem-vindo. Coronel Menezes, ele é de direita. Ele, inclusive, foi a fala do Menezes. Ele falou que ele é de direita e que ele não tem como apoiar Davi Almeida nessa, então ele é 22. A partir de agora, ele é... Aí podia falar número, nem sei. Mas é porque foi a frase que ele falou. Foi a frase entre aspas, pronto. Foi a frase que ele falou. Que agora ele é Alberto Neto, porque não faria sentido ele estar com Davi Almeida. Aí a gente, né, se pergunta: mas se Coronel Menezes está com você, então Cidade está com você, então o Wilson está com você? E aí? Aí ele falou: não, porque as pessoas são independentes. Aí eu não posso impedir o Menezes de me apoiar e ele é bem-vindo. Ele sempre marchou com a direita, ele saiu desse grupo em uma situação, mas ele é de direita. Agora, que ele não quer a participação do Wilson Lima, nem do grupo Wilson Lima com ele, porque ele também não concorda com o que foi apresentado ali pelo grupo. Enfim, ele trata Deixou como claro, né? Adversário. E é isso. Agora, com Amon, há tratativas acontecendo, há conversas acontecendo, e ele me parece muito otimista. Se isso vai consolidar em uma parceria de Amon Mandel com Alberto Neto, ainda não tá a gente não tem como saber. Agora, o que a gente consegue saber, Alberto Neto até pontuou isso, mas a gente tem pontuado. É complicado que Amon Mandel caminhe junto com o Davi Almeida, porque Amon Mandel chega à vida pública como vereador e fazendo grandes críticas à gestão Davi Almeida. Não pelo Davi, mas porque é quem está na gestão. E ele manteve essa linha enquanto virou deputado federal também. Então, se ele agora vir ali pro Davi Almeida, isso pode trazer um prejuízo político para Amon Mandel. Porque, como assim? O que aconteceu? Mudou de repente, do dia pra noite, né? Isso, mas fala-se que na política tudo é possível. A gente não sabe como a Amon justificaria isso, mas a outra opção é a Amon se abster. É a Amon não ficar nem com o Alberto Neto, nem com o Davi, e ficar na dele. A gente não sabe se... Assim, não se posicionar também é se posicionar. Sim. E aí, a gente não sabe exatamente qual vai ser a reação de Amon Mandel, mas pela forma como o Alberto tá trazendo, aparentemente... É possível. As coisas estão caminhando bem. Tá caminhando para esse lado. Não sei se é papo de político. Pode ser. Agora, Blink, parece que já tem debate definido entre os dois candidatos e Davi Almeida deve ir, né? Como a gente conversou ontem. Davi Almeida falou que vai para todos os debates. Vamos ver, vou chamar, né? Mas amanhã, sim, ele vai participar. Eu soube de bastidores que a TV Norte, que é onde vai ser, inclusive vai ser no horário que a gente vai estar no ar. 6 da tarde? Como é que a gente vai fazer? 5 e tanto, vai terminar às 19. Eu não sei como é que eu vou me dividir, mas vai dar certo. Deixa gravando. E aí o que acontece? Ia ter plateia. E um dos candidatos não quis que tivesse plateia, por isso passou a não ter. Pois é, hoje eu tive a chance de perguntar do Alberto Neto, mas ele desconversou e até agora eu não sei qual dos dois que foi. Que não quis plateia. Que não quis a plateia.
Porque plateia é um risco Sem que a gente dúvida. corre. Tanto para quem organiza o debate, quanto para quem tá ali. E mesmo que a plateia não se manifeste da forma que não pode, tipo, não manifestou gritando, não vaiou, não aplaudiu, mas os olhares, gente, desconcentra, né? Um risinho, um ar de risinho que faz isso muda. Total, é outra coisa. Já desconcentra, já passa a mensagem como se fosse uma resposta ali. Já é um feedback imediato. Pronto, verdade. Ar, né, digamos. Verdade. Exatamente. Então teve esse detalhe que é totalmente bastidor nosso, viu? Ei, Blink, olha só, diminuiu o número de mulheres na Câmara de Manaus, mas aumentou o número de mulheres nas prefeituras do interior. É isso que aconteceu? É isso aí. O número de mulheres na Câmara Municipal de Manaus diminuiu porque nós tínhamos, assim, já não era grande, né, queridos? Mas aí conseguiu ficar ainda menor. Eram 4 mulheres num universo de 41 vereadores, 4 mulheres. E aí saiu Glória Carratti ficando 3 mulheres e não teve nem renovação. Foram as 3 que já estavam ali mesmo. A gente está falando de Thaisa Lippe, que até teve uma votação expressiva, ela ficou em terceiro lugar entre... No geral? No geral, ficou primeiro Salazar, depois Zé Ricardo, aí Thaisa Lippe. Ela fez, se não me engano, um pouquinho mais de 16 mil votos. Aí temos também a professora Jaqueline, que foi quem tirou a vaga do Caio André. Quem tirou a vaga não é culpa dela, tá? Mas enfim. É a legenda. É a legenda, faz parte. E Iomara Lins, que era novata até ano passado, agora tá aí na reeleição. Agora, quando a gente fala do interior, tivemos aí também mulheres assumindo a cadeira de prefeita. Eu só não tô com a lista aqui de quem foi e aonde. Pois porque acabou de sair, mas um momento. Acabou de sair. Eu tava até tentando te ajudar aqui, mas eu também não tô conseguindo abrir essa lista. Pronto, tá aqui. Tá abrindo. 11 mulheres passaram aí a fazer parte do... quer dizer, vão assumir a partir do ano que vem. Mas foram eleitas para assumir o comando aí de municípios... Bastante, né? De municípios do Amazonas. Nós estamos falando das candidatas Nazaré Rocha, em Amaturá, Kátia Dantas, eleita para comandar Anamã, Mara Alves, em Careiro da Várzea, professora Áurea, que vai chefiar o município de Eironepé, Paula Augusta, Ipixuna, Mercedes Vargas, em Jutaí, e Marceli Veras, em Maués. Essa de Maués foi surpresa total, viu? Nossa. Porque enquanto a gente estava apurando, tinham outros nomes mais que eram os nomes cogitados, e Marceli Veras foi lá e ela quem tomou o lugar e é dela agora. Tem aquela tradição lá daquela família que estava concorrendo, inclusive, né? E não ganhou, né? E aumentou também, o Blink, o número de indígenas eleitos em todo o Brasil, e aqui no Amazonas também. A gente tem aí um resultado aqui de números de indígenas que foram eleitos aqui no interior, aqui no estado, não é? Isso, só lembrando que como é que a gente sabe que é indígena ou não? É o próprio candidato que declara, igual a questão da cor. Que quando você pode declarar branco, pardo, negro, é você quem declara. Então, há sempre uma polêmica de se é pardo mesmo, se é indígena. Mas indígena parece que para comprovar você tem que dizer que mora em lugares determinados. Acho que existe todo um protocolo a ser seguido. Bom, de qualquer forma, nós temos aí 7 candidatos 7 que elegeram, né, a prefeito no Amazonas. No Amazonas, a gente está falando do interior. Não há nenhuma cidade no interior com mais de 200 mil eleitores, então é esse número mesmo, 7. Não vai ter segundo turno. Agora, Manaus vai ter segundo turno, mas a gente não está falando de nem Alberto Neto, nem Davi Almeida, tem aí essa etnia. Então é isso, no Amazonas a gente fala de 7 cidades que elegeram prefeitos indígenas. Deixa eu citar aqui quem são eles. Nós temos o Egmar Curubinha, do PT. Ele é irmão do Curubão, que também é uma tradição de político. Enfim, tá na família. É da etnia de Tariana, em São Gabriel da Cachoeira. Tem o Dr. Raposo, da etnia Macuxi, em Normandia. Isso é na região norte. Ele foi na Normandia, Roraima. E Tuauá Benício, da rede, também da etnia Macuxi, também em Rondônia, na verdade. Bom, a gente está falando aqui do Brasil, né?
Tem também vereadores. O Tribunal Superior Eleitoral também mostra aí que teve 214 indígenas eleitos no cargo de vereador, e isso em comparação com a eleição de 2020 é um aumento muito bom, porque antes era de 180. Então, assim, é pequeno se a gente for ver o número total de vereadores, mas é grande se a gente for comparar com o que foi a última eleição, antes, né? Já é uma representatividade boa, né? Isso. Já cresceu bastante. Obrigada, Blink. Obrigada, eu volto com mais informação amanhã. Até amanhã. Valeu, Blink. Agora 6h35, você no melhor mix do Brasil. Olha só, daqui a pouco você confere aqui no 18 horas, o governo federal anuncia que vai pagar um auxílio para pescadores afetados pela seca. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. Agora conferindo a previsão do tempo e temperatura amanhã, quarta-feira. Karine Leão, é com você. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de céu nublado com possibilidade de garoa o tempo todo. O dia inteiro, aliás. À noite, as nuvens diminuem. A mínima prevista é de 27 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 64%. E a umidade relativa do ar fica entre 58% e 94%. Mix. Olha só, o nosso Rio Negro baixou mais 12 centímetros de ontem para hoje, deixando a marca das águas no Porto de Manaus em 12 metros e 17 centímetros. A marca de hoje já é 53 centímetros menor que o recorde da seca do ano passado, que foi de 12 metros e 70 centímetros. Nós vamos seguir batendo o recorde diariamente da cota histórica até voltar aí o período da cheia, né, Carlinhos? Carlão, vai demorar um pouquinho. Vamos seguindo aí, batendo recorde dia após dia. Ou seja, vamos seguir enfrentando os prejuízos da seca. E por isso o governo federal anunciou hoje que vai pagar um auxílio para pescadores afetados pela situação de emergência causada pela seca e estiagem na região norte. Quem tem mais informações a respeito desse assunto é a repórter Nathalie Moraes, que volta a conversar com a gente. Boa noite novamente, Nathalie. Então, o valor vai ser pago em cota única no valor de R$ 2.824. E a pergunta, quando é que esse dinheiro cai da conta, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas, né? Para quem é beneficiário do Seguro Defeso, para quem já tem o Seguro Defeso, agora nesse mês de novembro já vai receber aí essa quantia. Mas só pra gente reforçar, né, Karine e Carlão, vocês disseram aí que a gente deve ter uma estiagem um pouco mais prolongada. O Serviço Geológico do Brasil afirmou que os nossos rios, né, o Rio Negro aqui em Manaus, por exemplo, só deve voltar à cota de normalidade lá para janeiro ou fevereiro, ou seja, né, vai ser realmente uma estiagem mais prolongada. É a cota, né, a cota de segurança, que é a cota de 16 metros. Inclusive, a gente deve passar até o Réveillon com a praia da Ponta Negra interditada, porque, né, o rio não vai conseguir se recuperar a tempo, diferentemente do que aconteceu no ano passado. Mas voltando a falar sobre a situação do pagamento para os pescadores, o governo federal anunciou hoje, né, que vai liberar aí o auxílio para os pescadores afetados com toda essa situação da estiagem, né, e da seca aqui no nosso estado. São mais de 775 mil pessoas afetadas de maneira direta aqui no Amazonas, e a gente sabe, muitas dessas pessoas que aparecem aqui no boletim da estiagem são ribeirinhos, são pescadores, são pessoas que realmente têm sofrido na pele, que a gente sabe, sofrer com a estiagem, todo mundo já está sentindo de alguma forma. Cada um de um jeito diferente. E aí essa medida provisória que autoriza esse pagamento do benefício já foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí o pagamento, como você também disse, vai ser de R$ 2.284 de maneira única, somente para os pescadores que já são cadastrados para receber o Seguro Defeso. Quais são os municípios, né, que devem receber? Segundo o Ministério de Desenvolvimento Regional, eles devem encaminhar uma lista para o Ministério da Pesca e da Agricultura num prazo de 5 dias a partir de hoje, para então, né, publicar aí uma medida provisória e a gente saber, todos os 62 municípios vão receber, todos os pescadores cadastrados, eles garantiram que sim, se tiver cadastro para receber o Seguro Defeso, já a partir do mês de novembro, automaticamente recebe esse benefício
de maneira única. A gente sabe, não é lá um dinheiro abundante, mas toda ajuda é bem-vinda para essas pessoas que estão necessitando de água potável, por exemplo, né? A gente está falando aí de R$ 2.284. Esse pagamento, ele vai ser realizado pela Caixa Econômica Federal a partir da relação de beneficiários já cadastrados, né? Ou seja, se não tem cadastro, não vai receber. Esse pagamento vai acontecer na conta social e digital. Essa abertura é automática em nome do beneficiário, ou seja, sou pescador, sou no beneficiário, não preciso ir na caixa, de forma automática eles vão abrir ali, você vai baixar o Caixa Tem e automaticamente você já vai conseguir fazer a transferência daquele dinheiro para a conta do seu banco de preferência ou qualquer coisa do tipo. Ou em outra conta também do nome do beneficiário da mesma instituição financeira que é a Caixa Econômica. Antes de eu encerrar, Karime e Carlão, eu queria atualizar aqui os dados do boletim da estiagem que foram divulgados pelo governo do estado agora há pouco, mostrando, né, que em todo o Amazonas os 62 municípios permanecem em situação de emergência, que o número de famílias afetadas já chega a 193.821 e pessoas afetadas diretamente até o momento a gente tem aí 775.242 pessoas. É isso, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Boa noite. Boa noite. Valeu, Nathalie. 6h41, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, as mudanças climáticas e eventos extremos na bacia amazônica marcaram a última década, promovendo secas mais severas a cada ano. Estamos vivendo essa realidade esse ano com a maior seca, hein, Karime? Nós temos comentado isso aqui constantemente, porque realmente é uma situação preocupante e nós temos que ficar atentos, né, Karime? Sem dúvida, Carlão. Vamos lembrar, 2023, esse ano agora, 2024, já estão marcados como os anos das maiores secas da história do Amazonas. A situação, segundo o Serviço Geológico do Brasil, é preocupante, como você disse, Carlão, mas ainda não significa que seja um processo sem volta, como explica a repórter Odinei Araújo. O Amazonas tem experimentado nos últimos anos eventos críticos extremos. A última década tem sido marcada por eventos extremos, por exemplo, na bacia do Rio Amazonas, associados a mudanças climáticas. Os anos de 2021 e 2022 foram marcados por grandes cheias, enquanto os anos de 2023 e 2024 por grandes secas, as maiores dos últimos 122 anos. Isso é um indicativo de que os extremos estão mais frequentes. O pesquisador em geociência do Serviço Geológico do Brasil, André Martinelli, alerta que este é um sinal de atenção que precisa ser levado a sério. Não diria que é um processo de retorno, mas é um processo de atenção. É um processo que a gente tem que ter atenção, porque é no mínimo curioso que a gente tenha esses eventos com tanta recorrência. É um cenário de muita escassez e eu vejo um cenário continuado. O que aconteceu no passado não acabou. O que aconteceu no passado continuou dentro do processo de enchente e trouxe para essa criticidade agora para 2024. O monitoramento dos rios revela um cenário catastrófico esse ano. Dos rios da Amazônia, somente o Rio Negro mantém a navegação ativa totalmente. Os demais enfrentam diversos gargalos e pontos onde somente embarcações pequenas conseguem passar. O Rio Madeira, por exemplo, colapsou de vez no dia 23 de setembro, quando a cota de profundidade chegou a apenas 25 centímetros, menor número desde 1967, quando o rio começou a ser monitorado. E segundo o pesquisador André Martinelli, do Serviço Geológico do Brasil, ainda não há previsão de o Rio Madeira voltar à normalidade. Não tem a previsão de retorno para uma cota de normalidade para o Madeira, né? Entretanto, é esperado que o Madeira já inicie o processo de enchente em breve, entre esse mês e início de novembro, porque em Madeira é um pouco antecipado quando a gente analisa comparando com o Amazonas, né? Já no Rio Solimões, o início da enchente está previsto para esse começo de mês, devido à subida dos rios no Peru, onde as chuvas já começaram. Isso deve aliviar um pouco a situação dos moradores de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte, que já têm algumas comunidades isoladas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h45. Vamos para Brasília, Carlão. Vamos para Brasília, Karime Leão. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu.
E o ministro Alexandre de Moraes, foi ele quem determinou o desbloqueio do aplicativo X aqui no Brasil. Decisão agora há pouco, né? Agora no fim da tarde. Cadu, o aplicativo está fora do ar desde o dia 31 de agosto. E será que ele volta a tempo aí para o segundo turno, de mudar alguma, né, de influenciar, digamos assim, no segundo turno das eleições aqui no país? Cadu, boa noite, conta pra gente. Boa noite, Karine e Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 Horas. Exatamente, Karine. A gente adiantou esse assunto aqui no 18 Horas semana passada, né? Que tinha até muita gente achando que o X poderia votar no finzinho do primeiro turno, mas aí o ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu aquela enrolada básica, né? Disse que o dinheiro foi depositado na conta errada, disse que era para ter depositado na Caixa e não no Banco do Brasil. Pura enrolação, né, Karine? Podia ter respeitado ele, ter feito a parte dele, né? Mas aí não fez, ele preferiu demorar e deixar para o segundo turno. Mas o fato é que o X está de volta e com certeza, Karine, promete ser a rede social do segundo turno. Agora à tarde, o STF anunciou que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o retorno das atividades do X no Brasil, determinou que já que a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, acione as empresas de as empresas de internet, né, para desfazer o bloqueio. No entanto, porém, todavia, o Moraes ele estabeleceu condições para a volta do X. Ele disse que o retorno está condicionado, né, está unicamente, abre aspas, ao cumprimento integral da legislação brasileira e da absoluta observância às decisões do Poder Judiciário em respeito à soberania nacional, fecha aspas. Eu não entendi muita coisa o que é isso, né, mas talvez a turma lá deva saber, talvez o Elon Musk deva saber, né, o importante é que a mensagem tenha chegado até o Elon Musk. Como você disse, Karine, o X saiu do ar no dia 31 de agosto e aí no dia 27 de setembro o X pagou as multas, né, que estavam faltando, que é em torno aí de 29 milhões de reais, comprovou ter cumprido todas as condições que foram estabelecidas pelo Poder Judiciário para a retomada do X, que são, primeiro, o bloqueio dos perfis que disseminavam informações falsas, né, no âmbito do inquérito das fake news e das milícias digitais, e também a nomeação de um representante legal no país, e terceiro, o pagamento das multas. Cumpriu todas as etapas aí. Ou seja, Karine e Carlão, pouco a pouco o X vai voltar ao ar, no nosso celular, vai chegar no PC, no computador, enfim, devagarzinho as operadoras de internet vão liberando até ficar 100% pra gente. O X fez muita falta pra gente, né? A gente estava falando sobre esse assunto aqui semana passada. Para mim fez uma falta danada, que ali eu quero falar alguma coisa sobre o Congresso, dar uma opinião sobre um projeto de lei, dar uma opinião sobre uma polêmica que está acontecendo no Congresso Nacional. Eu vou falar onde? No Threads? Pelo menos o Threads não traz a mesma repercussão que o X. Sem dúvida. Então, e tem outros blogueiros, outros influenciadores digitais daí do Amazonas que perderam bastante, inclusive publicidade, com a suspensão do X. Então agora a situação restabelece, porém ele vem com uma pimenta bastante ardida aí com esse segundo turno. Vai ser uma volta estratégica dessa rede social, principalmente para as candidaturas de direita, que vão precisar aí de bastante combustível nas redes sociais para ajudarem no seu trabalho de campanha. Karine e Carlão. Ricardo, olha só, hoje aconteceu a sabatina do indicado para assumir a presidência do Banco Central. Quem é o homem e ele foi aprovado com louvor, Cadu? Sim. Oi, Carlão. Oi, Carlão. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, né? Tá no ar. Ah, beleza. O Carlão, foi o Gabriel Galípolo, né? Ele é economista, tem 42 anos, trabalha no Banco Central. Foi uma aprovação elástica, né? Ele recebeu 66 votos a favor e 5 contrários. Vou contar essa história. Primeiramente, no início da manhã, ele foi aprovado, o nome dele, a indicação do nome dele foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e da comissão foi direto para o plenário agora à tarde. E hoje à tarde já teve sessão e
colocado na pauta, aprovado aí, como eu disse, 66 votos a favor e 5 contra. Foi uma votação secreta, então a gente não sabe quem votou contra, mas com certeza a bancada do Amazonas votou a favor. Inclusive o senador Plínio Valério, que é o autor do projeto de lei que foi sancionado, inclusive, da autonomia do Banco Central. Porque havia a censura, Carlão, que havia em torno do nome dele, do Galípolo, parece que já se dissipou. Na verdade, o problema não era com ele. O problema era aquela disputa entre o presidente Lula e o Roberto Campos Neto, o atual presidente do Banco Central, por causa da política de juros. A gente lembra aí, o Lula queria se intrometer na queda da taxa de juros, ele atribuía a alta da taxa, né, porque o Banco Central não diminuía, ele só mantinha ou alteava a taxa de juros. E aí ele atribuía ao Campos Neto toda essa crise monetária. E aí o Campos Neto, nas palestras dele, ele rebatia. E aí o Galípolo, ele era visto como meio que um pau-mandado de Lula. Não tinha nada a ver com a situação, mas ele estava tomando pau a si mesmo. O que não vai deixar de ser, né? Ele é um indicado do presidente Lula, mas aí houve um arrefecimento no mercado, houve também um arrefecimento na classe política, porque é direito do presidente da República, Carlão, indicar o presidente do Banco Central. Sim. E o Galípolo, ele é conhecido pelo trabalho técnico dele, pela juventude, ele é um profissional equilibrado e ele já mostrou que tem um posicionamento mais técnico em relação à política monetária, que ele não vai dar ouvidos ao presidente da República sempre que quiser deliberadamente querer mexer na taxa de juros do país. Por essa razão, por esse posicionamento, é que o nome de Galípolo foi aprovado com louvor, como você disse, Carlão. Carinho. Cadu, traz pra gente então agora as saidinhas, as rapidinhas do dia, as saideiras, olha, chutei tudo. Juntou. Que é saideira também, né? Que é saideira. Bora lá de rapidinhas, vamos falar, eu destaco primeiramente a operação repatriação, né, da FAB, que chegou a segunda viagem, foi concluída hoje, trouxe 227 passageiros vindos do Líbano, que pousou na base aérea de Guarulhos, em São Paulo. Hoje de manhã, terça-feira, são brasileiros e também parentes repatriados nessa operação do governo federal, e nesse grupo tinha 49 crianças. Então a aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira, que foi usada nessa operação Raiz de Cedro do governo federal, chegou hoje às 7 horas da manhã e já há planejamento para um terceiro voo. Então o processo de repatriação, essa operação está bastante avançada e segue, até porque o governo tem pressa, porque a guerra, os conflitos estão bem próximos do aeroporto, estão aproveitando a janela de abertura, porque a qualquer momento o aeroporto pode fechar. Certo. O segundo ponto, mudando completamente de assunto, Karine e Carlão, é uma notícia que saiu agora à tarde. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele acabou de ler no plenário da Casa do Senado, agora terça-feira, o pedido de abertura da CPI que vai investigar as bets no Brasil. A leitura é o segundo passo, né, para a constituição desse colegiado. O primeiro passo foi a coleta de assinaturas, coletado tudo direitinho, agora ele ler a abertura dessa CPI. Ou seja, teremos mais uma CPI que vai investigar agora as bets. Já tivemos aquelas que investigou a interferência das apostas nos jogos, né, e tal, e agora vamos ter mais uma CPI para investigar as bets. Não sei se teremos resultado com essa história, mas é importante que o Senado acaba de instituir mais uma comissão parlamentar de inquérito. Okay. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada, Cadu, pelas informações. Até amanhã. Até amanhã, Cadu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora 6h53, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. O levantamento do MAP Bioma revelou que em 4 décadas, quase todo o desmatamento da Amazônia serviu para a abertura de pastos. Cadu, Carlão, as imagens de satélite mostram que entre 1985 e 2023, a área de pastagem cresceu mais de 300%, como explica a repórter Odneia Araújo. A abertura
ruptura de áreas de pastagem foi a principal causa do desmatamento da Amazônia entre 1985 e 2023, segundo o levantamento inédito do MAP Biomas. De acordo com imagens de satélite, nesse período, a área de pastagem cresceu mais de 363%, passando de 12 milhões e 700 mil hectares destruídos para 59 milhões de hectares desmatados para a criação de rebanhos. De acordo com o pesquisador Luiz Oliveira, do Imazon, e da equipe Amazônia do MAP Biomas, a Amazônia em 2023 tinha seu território ocupado em 81,3% por vegetação nativa e 16% de vegetação com alguma alteração causada devido à atuação humana, como pastagem, agricultura, mineração, entre outros. Segundo o pesquisador Luiz Oliveira, em 39 anos foram perdidos mais de 50 milhões de hectares de vegetação. E por outro lado, a classe que mais se expandiu dentro do território do bioma Amazônia foi a pastagem, né? A pastagem teve uma expansão de 46,3 milhões de hectares nesses 39 anos, né? E a gente fez também um olhar com um recorte por estado, né? Dentro dos 9 estados que estão presentes dentro do bioma Amazônia. E os estados com maior proporção de vegetação nativa hoje são o Amapá, o Amazonas, Roraima e o Acre, certo? E já por outro lado, os estados com menor proporção de vegetação nativa são Tocantins, Maranhão, Rondônia e Mato Grosso. Esse cálculo vale somente para territórios dentro do bioma, ficando de fora Tocantins e Maranhão. Também chamou a atenção dos pesquisadores do MAP Biomas o fato de o Amazonas, Acre e Rondônia funcionarem hoje como a nova fronteira do desmatamento, segundo Luiz Oliveira, pesquisador do MAP Biomas e do Imazon. Só ela, a gente analisou aqui e viu que ela perdeu mais de 7 milhões de hectares de vegetação nativa dentro dos 39 anos que a gente analisou, né? O que chama atenção. Então acho que as ações de comando e controle, as políticas públicas têm que estar de olho nessa região, porque lá está tendo um desmatamento bem significativo nos últimos anos. Então a gente observou que mais de 90% das áreas que foram desmatadas entre 87 e 2020, elas tiveram como primeiro uso a pastagem. Então a pastagem ela pode ser considerada um principal vetor do desmatamento na Amazônia nesses 39 anos. Além disso, a área agrícola na Amazônia cresceu 47 vezes no mesmo período, impulsionada principalmente pela soja, que ocupava 80,5% das lavouras temporárias em 2023. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Os indicadores econômicos de hoje, o dólar fecha em alta de 0,86%, cotada aos R$5,53. O euro fechou em alta de 0,9% e fechou aos R$6. O Bitcoin registrou queda de 0,83%, cotada a R$344.928. E o Bovespa fechou em queda de 0,44% aos 131.435 pontos. E levantamento da associação que representa as concessionárias, a FenaBrave, revela que a venda de motos apresentou crescimento de 15,9% no mês de setembro, em comparação com o mês de setembro do ano passado. São 6h58 em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. Vamos agora conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. Pacote de estímulos econômicos da China frustra mercado e puxa Bitcoin para baixo. Ministro Alexandre de Moraes dá prazo de 24 horas para a Anatel desbloquear o aplicativo X no Brasil. O presidente americano Joe Biden pede para moradores na rota do furacão Milton que deixem suas casas. Chega em São Paulo o segundo voo com repatriados brasileiros do Líbano. 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Mais uma vez, a BR-319 está no centro das discussões. Hoje, uma nova decisão judicial restabeleceu a licença prévia para as obras de recuperação no trecho do meio da estrada. Essa decisão permite o avanço dos trabalhos e reforça que os estudos ambientais apresentados pelo IBAMA e o DENIT foram considerados adequados. A recuperação da BR-319, uma demanda antiga do povo do Amazonas, é fundamental para conectar Manaus ao restante do país. A conciliação entre o progresso da obra e a preservação ambiental é o caminho ideal. É possível evitar o desmatamento nas áreas próximas à estrada enquanto mantemos a rodovia em boas condições de tráfego. O que falta agora é mais diálogo, vontade política e decisão para que o Amazonas veja essa obra sair finalmente do papel. 18 horas. 7 em ponto, Karine, olha aí. Olha aí. Né? Boa noite, gente. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.